desempenho dos nossos representantes. Esse estudo... Boa noite, pessoal. Vamos iniciar nossa live. Estamos aqui com o reverendo Gerry, com o Vitor e com o outro coordenador, Raul. Vou dar espaço para eles aí, tá bom, pessoal? Boa noite, Raul. Meu nome é Raul. O nosso temática vai ser famílias homoafetivas anglicanas saindo do armário. Estamos aqui presentes com o reverendo Gerry Andrei dos Santos, graduado em Teologia e História, deão da Catedral Nacional da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E o professor Vitor de Jesus Freitas, graduado em Teatro e pós-graduado em Orientação Educacional em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Passo a palavra, então, a eles. Como foi sair do armário para Boa você, noite. para sua família, para sua igreja? Esse já é o momento que nós vamos iniciar já a nossa apresentação. Vamos ter aquele pequeno momento aí de aguardar um pouquinho aí a entrada de outros participantes. Podemos dar uma aguardada, né, até estabilizar um pouco a live, ela ser comunicada para as outras pessoas do Facebook. E daí... Sim. Marine falou que de repente podemos fazer um aperitivo, né, antes de adentrarmos aí a nossa fala. Vamos dar um tempinho a gente vai dar um tempinho de uns 10 minutos para ver se o pessoal entra aí na live, tá? Enquanto isso, vamos dando um oi aí, galera. Pode deixar suas perguntas. Vamos falando de onde vocês são de Foz, não são, de que estado, qual cidade, sejam todos bem-vindos. Daqui uns 10 minutinhos a gente já vai iniciar com os meninos, tá? E enquanto isso, vamos chegando, vamos aconchegando. A gente está aqui de coração aberto, esperando vocês, os meninos, o Raul. E vamos lá, tá, pessoal? A gente vai dar mais uns minutinhos, a gente já inicia. Wagner, boa noite. Vonice, bem-vindos. Alexandre, oi, tudo bem com você? Vamos chegando, pessoal. Rose, boa noite, Paulo. Vamos falando de onde vocês são, é um prazer estar aqui com todos vocês. Rosa Maria, boa noite. A gente está dando um tempinho para o pessoal estar chegando. Glauber, boa noite para todo mundo. Boa noite. E a gente já inicia. Muito bem, pessoal. Vamos falando de onde vocês são, enquanto a gente não inicia a nossa live. A nossa experiência de transmissão aqui dos cultos na Catedral é exatamente isso que você está fazendo, Marine. Iniciar a transmissão um pouquinho antes, que dá tempo aí do pessoal se achegar ao convívio, né? Porque o pessoal está chegando, vamos esperar um pouquinho para ninguém perder, porque o tema é bem legal. Lavínia, boa noite. De Viamão, Rio Grande do Sul. Vinícius, de Vacaria, acho que é isso. Silvio, boa noite. Paulo, de Mogi das Cruzes. Catrin, ou é Catrin, de Curitiba, todos bem-vindos. Foz do Iguaçu, Edna, boa noite. Silvio, boa noite. Paulo, Lavínia, muito bom estar com vocês.
Ó, a Vini não estava achando, prazer ele está ter compartilhando a página. todos. Que bom que encontrou. Ficamos muito felizes. O Isso aí, Vinícius de Vacaria é meu compartilha. irmão. Boa noite, Bianca, de Foz do Iguaçu, Gregório, Luiz. Luiz. Boa noite a todos. Porto Alegre, a gente está rodando. Rio Grande do Sul. Brasil tá pequeno hoje pra gente. Tá. Uhum. Tá ficando orgulhoso da gente. Sim. Vamos chegando, Boa noite, pessoal. Luiz. Muito obrigado por participarem, pessoal. Paz e bem. Carmen, Julieta, Fernando. Pessoal, vocês também vão poder deixar as perguntas. A gente vai estar perguntando para os meninos depois, tá? A gente vai estar abrindo esse momento de perguntas também. E eu acredito que nós já vamos iniciar, tá? Boa noite de novo. Meu nome é Marine. Eu sou membro da Igreja Anglicana de Foz do Iguaçu. Sou coordenadora da PDA, Pastoral da Diversidade Anglicana, que hoje a gente engloba toda a área LGBT, negro, feminismo, toda a área a gente está abrindo. A gente está iniciando essa live maravilhosa. Vou passar a palavra para o nosso Raul, que é também o nosso coordenador, e daí a gente já vai dar sequência à nossa live. Um beijo a todos. Boa noite a todos. Meu nome é Raul Araújo da Silva, sou um dos coordenadores aqui da Pastoral da Diversidade Anglicana de Foz do Iguaçu. Decidimos ampliar, então, a pastoral, né? Abrir e não ficar só preso ao leque do LGBT, e sim a um leque mais diverso, né? Sendo assim, agora a nossa pastoral é PDA, não mais PDS, como era antigamente. O tema de hoje é famílias homoafetivas anglicanas, saindo do armário. Estamos aqui presentes com o reverendo Jerry Andrei dos Santos, graduado em Teologia e História, deão da Catedral Nacional da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e o professor Vitor de Jesus Freitas, graduado em Teatro e pós-graduado em Orientação Educacional em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eles são casados, têm uma família linda. É um prazer receber vocês aqui. Como estão? Como estão a família? E como vocês se sentem sendo convidados para tal feito? Olha, eu acho que é um grande privilégio, né, poder testemunhar e compartilhar um pouco da nossa vida e da nossa experiência como pessoas cristãs, pessoas gays e pessoas anglicanas, né? Boa noite para as pessoas que estão conferindo essa live. Agradeço muito pelo convite, né? E fico muito contente por poder compartilhar aqui uma história para vocês, uma história de vida. Como foi sair do armário para você, para sua família e para sua igreja? Bem, em primeiro lugar, então, mais uma vez, boa noite. Meu nome é Jerry Andrei, sou atualmente o deão da Catedral Nacional da Santíssima Trindade, na cidade de Porto Alegre, que é a igreja mãe, né, do anglicanismo no Brasil. Portanto, um polo assim da nossa história anglicana e de toda a nossa tradição, né, que emanou desta congregação, como aí raios de fé que foi chegando a vários lugares do nosso país, hoje da nossa província, né? Minha história de vida. Né? É difícil resumir em tão pouco tempo uma longa caminhada, né? De entendimento, de compreensão, de aceitação e de descoberta. Nasci num lar cristão, né? Sou natural de Pelotas, nasci num lar anglicano, né?
sou a 5ª geração de anglicanos em nossa família, né? Compartilho a mesma árvore genealógica aí com o pároco de vocês em Foz, reverendo Elias. Desde pequeno, né, percebia algumas coisas, sentimentos e sensações diferentes, né? Percebia que tinha algo de diferente na minha história de vida, sem que mesmo pudesse compreender plenamente o que aquilo, né, significava. Ainda sou de uma geração em que, na minha adolescência e juventude na igreja, não se falava de temas como inclusividade da igreja. Os conceitos que nós bebemos, que eu bebi na minha formação cristã, foram ainda, né, conceitos bastante carregados, assim, de um relativo, não sei se necessariamente um preconceito, mas ainda assim algo bastante fechado, né? Ainda na minha formação, eu recordo tão bem de um encontro de juventude em que a preleção falava sobre as meninas e falava sobre a virgindade, né, e tratava esse assunto como uma taça de cristal que, se quebrada fosse, não tinha mais retorno, né? Então, o que dizer de outros temas mais complexos, como a própria questão da sexualidade, que naquele tempo, desta maneira como nós hoje estamos mais acostumados a explorar, não fazia parte das nossas preocupações, né, das nossas temáticas, né? Era como se era algo que não existisse, né? É algo teoricamente velado. Aos 18 anos, eu ingresso no seminário da Igreja Episcopal Anglicana, me preparando, então, né, para servir a Deus como um clérigo, né, da igreja. Fui ordenado muito cedo, né, usando calça curta ainda, como eu costumo dizer. Este ano, final deste ano, eu completarei 29 anos de ordenação. Então, é uma longa história, né, só de serviço à igreja e ao evangelho. Naquele tempo em que eu não conseguia entender, eu ainda achava que podia ser diferente. Tive alguns esboços, algumas tentativas, né, de namoro com meninas, sempre da igreja, né, alguém que vivia dentro da igreja, acreditando que, de repente, pudesse construir, quem sabe, a possibilidade de um relacionamento ou mesmo uma futura família. Mas, com o tempo, isso foi cada vez mais se tornando claro que isso não era possível, né? Experimentar esse tipo de sensação. Tive alguns relacionamentos, alguns namoros, digamos assim, mas que, quando tinha a possibilidade de ficar, né, se desenhava numa configuração de uma seriedade, eu abandonava o barco, porque não havia estrutura na minha vida para compreender que isso fosse possível. Na fronteira dos anos 2000, então, eu iniciei um primeiro relacionamento, um primeiro casamento, que coincidiu com a minha transferência para Porto Alegre, para a Diocese Meridional. Foi uma relação de 8 anos, uma relação muito gratificante, mas, ao mesmo tempo, uma relação muito dura, muito pesada, porque, pegando o gancho do título dessa live, né, Saindo do Armário, era algo que nem eu e nem o meu, então, companheiro, naquele período, conseguíamos fazer.
Foram 8 anos de uma relação de portas e janelas fechadas. Por 8 anos eu servi uma paróquia em Porto Alegre que os paroquianos não adentraram a casa pastoral, imaginando que naqueles 8 anos eu vivesse sozinho. Então, foram 8 anos de muitas provações, né? Porque eu, particularmente, não tinha estrutura. E a igreja também ainda não estava preparada para compreender essa realidade. Já nesse período, a igreja começaram os seus primeiros encontros discutindo a questão da sexualidade humana. Eram poucas as pessoas daquele tempo que ousavam dar a sua cara, né, a tapa, né? Eu não era uma delas. Eu preferia me manter no meu casulo, que me oferecia a segurança e uma proteção. Depois desse período nessa paróquia, eu estive alguns anos na paróquia em São Leopoldo. Lá nesse contexto, eu conheço, então, o Vitor, né? Então, esse casamento, né, essa história de cumplicidade, de amor, de amizade, de termos construído uma família, e hoje estamos juntos há 6 anos. Esses 6 anos foram e estão sendo anos de... parece tão pouco tempo, mas ainda assim carregado de uma intensidade muito forte de emoções e de sensações. A nossa descoberta de uma cumplicidade um com o outro, a decisão de construirmos uma família, de formarmos o nosso lar, a nossa casa, né? Coincide com a nossa, então, oficialmente, né, o processo, que foi também gradativo, né, para sairmos literalmente do armário. No meu caso, que já não sou um garoto, levei muito tempo para esse processo e para essa aceitação. Culminando com tudo isso, a nossa família aumentou, né? Com o nosso cão, com os nossos filhos. O Vitor vai falar também bastante sobre como se deu esse processo para nós. Esse processo de sair do armário, quando ele aconteceu, o que eu posso dizer? Foi um processo de uma paz intensa, que somente quem experimentou ou experimenta é capaz de traduzir. Com a minha possível transferência para Porto Alegre, a minha eleição como deão da Catedral da Santíssima Trindade, eu escutei pela primeira vez de um membro da junta paroquial desta congregação, quando eu estava sendo entrevistado ainda, e naquele período eu ainda não havia comunicado oficialmente que eu estava num relacionamento, mas a junta paroquial da Catedral já tinha essa informação, mas eu mesmo não sabia. Quando eles ofereceram as possibilidades, que naquela época a Catedral passava por algumas dificuldades administrativas, financeiras, talvez não fossem tão promissoras, e esse membro da junta toma a palavra e diz: reverendo, se o senhor precisar de um tempinho, precisar sair ali fora do salão paroquial, o senhor e o Vitor, né, para discutirem um assunto. E eu pensei assim, como assim eu e o Vitor? Né? O Vitor até então tinha me acompanhado, mas era alguém que estava, entre aspas, no anonimato. E essa pessoa, né, conclui dizendo: porque nós queremos o seu bem e o bem da sua família. Foi a primeira vez que eu escutei da igreja, porque essa pessoa é da igreja, para mim ela sinaliza a igreja. A igreja olhando para mim
e reconhecendo a relação que eu tinha como uma família. Naquela noite, eu sou muito emotivo, eu só não chorei para que eles não achassem que o reverendo era um desequilibrado, né? Mas eu fiquei profundamente emocionado. Acontece o processo de eleição, e na minha instituição, ainda, né, o Vitor participando ativamente da liturgia, do culto da minha instituição como deão, mas ainda assim eu tive dificuldades, que no folheto litúrgico, aonde na litania se reza por aquele novo clérigo que está assumindo aquela posição e os seus familiares, eu preferi simplesmente colocar o reverendo e sua família, que entendesse na época pai, mãe ou qualquer outra relação. Ainda ali me faltou um pouquinho desta coragem histórica. Embora já muitos, naquele período, estivessem, né, compreendendo quem era o reverendo que iria pastorear a congregação da catedral. Desde então, o processo de convivência, tanto na catedral quanto na igreja, ele foi um processo gradativo de cada vez uma libertação muito maior, que culminou com a aprovação do casamento igualitário no ano de 2018 pela província brasileira, pela Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Esse processo, então, nos possibilitou muitas coisas, falando localmente, na experiência da catedral, a formalização da nossa pastoral da diversidade, ou a pastoral Anglicanis, que agora também já estende, né, as suas ramificações por outras paróquias da diocese, e alguns desafios até mesmo provinciais. Muitas pessoas se aproximaram da igreja neste período, pessoas advindas de formação católica romana, de formação evangélica, e muitos chegando como um membro da igreja, eu acho até que ele está acompanhando. Ele sempre diz o gabinete pastoral que ele apelidou o cantinho do choro, aonde muitos chegam, muitas vezes sem me conhecer, estão procurando a igreja, e sem saber, muitas vezes, que o próprio reverendo também é uma pessoa igual a eles ou a elas, capaz de compreender 100% o que eles estão falando. Então, esse processo hoje, né, foi um processo que eu resumiria neste momento, para passar a palavra para o Vitor, um processo libertador, né? Esta libertação nos concede a graça e a alegria de sermos quem somos, de experimentarmos o que a vida nos possibilita, principalmente a vida da nossa fé, do nosso compromisso e do nosso amor com Jesus, sabendo que Ele nos ama acima de todas as coisas. Boa noite. Como eu já fui apresentado, meu nome é Vitor, eu sou professor de teatro e também sou orientador educacional. Como eu sou professor de teatro, por lidar muito com texto, com um roteiro, então eu resolvi fazer aqui um roteiro para que eu pudesse falar e não corresse risco de esquecer de alguma coisa que eu considero bastante importante. Eu tenho 34 anos, eu sou natural de Vacaria, Rio Grande do Sul, e moro em Porto Alegre desde 2011, o período que eu vim para estudar e cá fiquei. Eu tenho pós-graduação de orientação educacional e hoje eu trabalho como professor de teatro em uma escola e como orientador educacional em outra escola. Ambas são escolas públicas, né? Trabalho com crianças e também com adolescentes. É um público que me agrada bastante lidar. Eu sou anglicano, mas eu tenho passado também como católico romano. A minha infância, a minha adolescência foi como católico romano. E até teve um período da minha vida, eu acredito que ali pelos meus 18, 19 anos,
por essa idade. Eu também fui catequista. Eu tive essa experiência de ensinar, né, sobre a palavra de Deus para crianças. E isso foi muito legal, isso foi muito bacana. Além dessa experiência, também montei um grupo de teatro, né, na igreja que eu ia para dar aula de catequese. Então, nós fazíamos os encontros e fazíamos as encenações da Paixão de Cristo. Então, sempre onde eu passei, eu procurei colocar alguma coisa de teatro, né, por gostar bastante disso. O que eu vou contar aqui é sobre a história da nossa família e também a relação com a igreja, né? Sobre esse sair do armário, sobre esse processo de libertação. Eu me assumi homossexual com 18 anos. Só que, nesse momento, eu me assumi para a minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão, né? Para as pessoas da minha casa. E eu recordo que naquela época eu fazia teatro, a gente viajava, fazia turnês com a nossa peça teatral. Então, como eu sabia que a gente ia ficar uma semana fora, eu resolvi fazer uma carta, né? Eu gostava muito de escrever, né? Naquela época eu me correspondia com muitas pessoas, então eu resolvi fazer uma carta. Vou contar sobre a minha vida, sobre os meus desejos, através de uma carta. E assim eu fiz e deixei essa carta em cima da minha cama e fui viajar. Passou uma semana, eu não fiz contato com a minha família, porque eu não sabia qual seria a reação. Então eu imaginei de tudo. Imaginei, de repente, que eu ia chegar em casa, as malas iam estar prontas e, de repente, eu ia ter que pegar minhas malas e ir embora, né? Eu já estava preparado para tudo. E aí eu cheguei em casa e aí, para minha surpresa, eu sou bem recebido pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu irmão, né? Aí minha mãe conversou comigo sobre a carta e foi muito interessante porque eu me senti acolhido naquele momento, né? Não me senti julgado, né? Condenado por aquilo. Mas eu recordo de uma coisa que eu sei que minha mãe está assistindo, então ela provavelmente vai lembrar também, né? Que ela disse que ela nunca ia falar para as pessoas, principalmente da família, ela nunca ia falar que tinha um filho gay, né? Tá, tudo bem, eu vou respeitar a vontade dela. Aí o tempo passou, né? Eu conheci pessoas, enfim, tive relacionamentos, até que eu conheci o Andrei, né? Isso lá em 2014. Isso eu já morando em Porto Alegre, né? Que eu vim para Porto Alegre em 2011. Eu morava em Porto Alegre, morava numa casa de estudantes, e aí eu conheci o Andrei através da internet, essa que é uma das formas que muitas pessoas se conhecem. Eu acredito que no meio gay, muitos dos relacionamentos acontecem dessa forma, você conhecendo alguém pela internet. E o nosso não foi diferente. Aí a gente começou a se comunicar, aí eu descobri que ele morava em São Leopoldo, uma cidade vizinha de Porto Alegre, então tá tranquilo, tá legal, né? E aí ele resolveu contar sobre o seu ofício, sobre o que ele fazia. Mas ele resolveu contar através de uma imagem. Aí, quando eu vi aquela imagem dele com todo o vestuário de reverendo, que até então eu não conhecia muito essa palavra reverendo, eu não conhecia a igreja anglicana. Aí eu olhei e pensei assim, meu Deus, é um padre, né? Aí eu já pensei assim, eu acho que não vai dar certo, porque eu não vou ficar me relacionando às escondidas com um padre. Aí até que ele contou que ele era um reverendo anglicano e falou sobre a igreja anglicana. E aí eu acabei conhecendo a igreja anglicana através dele. Nesse período, a gente começou a conversar e tudo mais, mas a conversa não foi muito adiante, né? E aí o que aconteceu é que cada um seguiu o seu rumo e a gente não conversou mais. Aí passaram semanas e eu pensei nele.
Pensei assim, bah, uma pessoa tão legal que eu não dei importância. Eu acho que eu poderia, de repente, mandar uma mensagem para ele pedindo desculpas por esse tipo de atitude. E aí foi o que eu fiz. Aí eu mandei uma mensagem para ele pedindo desculpas. Ah, desculpa, Andrei, por não ter dado atenção para ti. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente voltou a conversar, né? Aí, voltando a conversar, a gente decidiu se conhecer pessoalmente. Tivemos o nosso primeiro encontro, né? Fomos num shopping, e, enfim, conversamos e aí nos conhecemos. Eu recordo, e eu acho que ele lembra também, que eu falei da voz dele, que eu achava uma voz muito bonita, muito interessante. Quase um locutor. Quase um locutor. E aí, assim, a gente foi se conhecendo e a gente foi se envolvendo e achando que dava para virar algo mais. Aí virou um namoro. Aí começamos a namorar, eu em Porto Alegre, ele em São Leopoldo, ele ia para Porto Alegre, eu ia para São Leopoldo. E aí eu comecei a ir com mais frequência para São Leopoldo, até que teve a minha formatura, ele participou da formatura. Até então, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha cunhada não conheciam o Andrei, e aí eles conheceram o Andrei nesse momento da formatura. Mas foi assim um momento mais de oi, tudo bom? Como é que você tá? Não teve muitas conversas, porque naquele momento não era a ocasião de muita conversa, né? Aí, e aí, voltando a essa questão do que a gente estava se conhecendo, aí eu resolvi pegar minhas coisas e me mudar para São Leopoldo. Aí foi o que eu fiz. Me formei, aí fui para São Leopoldo morar junto com o André, né? Depois, quando teve a minha festa de formatura, que daí foi em Vacaria, o André foi junto comigo, e aí sim, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha cunhada conheceram o André. Aí foi aquele momento assim de tensão, porque até então eu não imaginava qual seria a reação, né? Eu não imaginava qual seria a reação da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, da minha cunhada. Eu não sabia se eles iam receber bem, se eles não iam. E graças a Deus foi tudo muito tranquilo, né? Foi bem recebido, foi bem tratado e isso ficou marcado para mim esse momento, né? Eu não recordo, assim, o momento exatamente que eu falei, como que eu falei do Andrei para a minha família. Isso eu não consigo lembrar exatamente como foi. Mas eu acredito que foi de uma forma muito tranquila, né? Porque eu não recordo de nada de lembrança ruim com isso. Aí o Andrei começou a conhecer minha mãe, começou a conhecer meu pai, né? Ficou amigo deles, né? Aí começaram a ver coisas em comum. Meu pai tocava violão, o Andrei também tocava violão, então eles tinham assuntos para falar, né? O pai do Andrei trabalhava como pedreiro e meu pai também trabalhava como pedreiro, então o assunto não faltava. Então e o Andrei muito espontâneo, então isso ajudava bastante, porque eu sou muito envergonhado e ele, como é muito espontâneo, isso ajudava bastante no momento de estar em família. E aí, nesse momento, a gente começou a estreitar os laços, né? O André começou a conhecer cada vez mais a minha família, e eu conheci cada vez mais a família do André. A mãe, o pai dele, as primas dele, que ele tem uma relação muito próxima com as primas, né? Ele é filho único e tem as primas, assim, uma grande relação, uma grande afetividade, né? E eu também tenho um grande carinho pelos meus primos e minhas primas. Eu tenho uma relação muito amigável com todos eles, todas elas. Aí, a minha mãe, que até então tinha dito para mim que não contaria para ninguém sobre a minha sexualidade, conhecendo o Andrei, ela ficou muito, como é que eu posso dizer, muito feliz por conhecer o Andrei, né? Ficou muito parceira dele. Um tempo depois,
o meu pai faleceu. Meu pai ficou muito doente e faleceu. Esse momento foi um momento também muito importante, assim, da relação do Andrei com a família, porque o Andrei estava junto em todo esse momento, né? Esse momento de dor, que foi um momento muito difícil das nossas vidas. E o Andrei estava lá. E isso, eu acredito que tudo isso ajudou a estreitar os laços com a minha mãe, né? E aí, como eu disse, minha mãe, que tinha falado que não ia contar para ninguém, ela começou a se abrir. Ela começou a falar para as irmãs dela sobre o Andrei, sobre mim, sobre a minha sexualidade. Aí eu morando em Porto Alegre, ela morando em Vacaria, eu falava no telefone e ela me dizia: hoje eu contei para Maria, para a irmã dela. Hoje eu contei para Eva, a outra irmã. Hoje eu contei para Ana. Hoje eu contei para a Cleusa, as irmãs. E aí assim ela foi contando, né? E hoje eu contei para a Salete irmã do meu pai. Então, assim, ela foi se abrindo e ela foi contando também. E eu senti que para ela isso era muito tranquilo, né? Ela começou a vir na nossa casa, o Andrei sempre tratou ela muito bem, e minha mãe sempre tratou muito bem o Andrei, né? E a relação sempre foi muito afetuosa, com muito carinho, né? Tanto carinho que hoje a minha mãe diz que o Andrei é como um filho para ela. Então ela fala assim, ó, que ela tem mais um filho que é o Andrei. Então isso me deixa muito feliz, muito orgulhoso. Ela passou um tempo aqui conosco, ela ficou bastante tempo conosco, né, nesse período de pandemia, e eu acho que foi legal até para estreitar mais os laços com as crianças, também com a relação com as crianças. Então isso foi muito bom. Sobre as crianças. Aí, a gente pensou em aumentar a nossa família. Mas a gente pensou assim, vamos aos poucos. Então, a gente resolveu começar com um cachorro. Vamos primeiro adotar um cachorro, porque aí a gente vê o que vai ser, né? Se a gente conseguir lidar com um cachorro, que quem tem cachorro sabe que não é tão simples assim, então acho que a gente teria capacidade para ter crianças. Aí nós experimentamos com o cachorro e a gente viu que, bom, dava para seguir adiante com nossos planos. Só que nós, muito prevenidos, a gente decidiu participar de um grupo de adoção. A gente começou a participar de um grupo, né, que se chama Elo. Aí nesse grupo nós íamos nas reuniões, lá nós conhecemos pessoas que estavam no processo de adoção, esperando para adotar, e também conhecendo pessoas que estavam como nós, querendo adotar. Aí a gente começou a conhecer essas pessoas e nós vimos que isso é interessante, né? Conhecemos também realidades difíceis, as pessoas também contavam das suas dificuldades, dos seus problemas na relação. E mesmo assim a gente teve essa confiança de, sim, vamos ter crianças. Aí fomos no fórum, preenchemos uma ficha de cadastro, que para adotar tem que preencher uma ficha. Nessa ficha, aí se coloca todas as preferências, né? Se quer criança, se quer uma criança, se quer duas, se quer menina, se quer guri, se quer bebê, se quer uma criança maior, se quer adolescente, se coloca a idade. Se quer uma criança que tem algum tipo de doença ou sem doença. Então, tudo isso tem numa ficha para adoção. E a gente foi muito aberto, nós fomos muito amplos. Nós colocamos até que podia ser até 2 crianças. E aí a assistente social até nos disse assim, como vocês colocaram até 2 crianças, provavelmente vocês vão ter até 2 crianças. E foi isso que aconteceu. Em menos de um ano, nós recebemos a notícia que nós seríamos pais, né? Que tinham 2 crianças, um menino e uma menina, para que nós adotássemos. Aí nós conhecemos o histórico dessas crianças, né? Analisamos que o histórico não era um histórico de vida
tão simples, tinha suas dificuldades, né, como todo caso de criança que está para adoção, né, e aí a gente já esperava que tudo isso fosse superado, de alguma forma a gente ia conseguir superar isso. Aí entramos com a papelada. Conhecemos aí as crianças, começamos o momento de vínculo, de criar vínculos. Visitávamos as crianças, fazíamos passeio, íamos ao cinema, elas começaram a conhecer a nossa casa, e começaram a conhecer até o momento que a gente perguntou para elas: e aí, vocês querem morar com a gente? E as crianças disseram: sim, nós queremos. E aí, eles vieram para nossa casa, vieram para a nossa vida. Foi muito feliz, foi muito alegre. Nós adotamos uma menina com 6 anos e um menino com 8 anos, na época, né? Hoje ela está com 9 e ele está com 11. E aí, no começo, tudo foram flores, foi alegria, foi festa, tudo era muito animado, tudo era muito divertido. Mas aí começaram a surgir as dificuldades, os desafios, né? E não foram fáceis esses desafios. As crianças mostraram o que de melhor elas tinham, mas elas também mostraram o lado difícil, o lado dos seus traumas, os seus medos, as suas inseguranças. E a gente enfrentou tudo isso. Passamos por momentos muito difíceis. Nós temos uma rede de apoio que é muito, muito boa, e nós somos muito gratos a ela. Os padrinhos e as madrinhas das crianças são pessoas espetaculares que sempre nos apoiam e que sempre nos apoiaram nos momentos de dificuldade. O meu irmão, minha cunhada, o tio também sempre nos ajudando. Os avós, as avós, o avô. Então, a gente, graças a Deus, pôde contar com uma rede de apoio muito legal. E pessoas também da igreja, né? A igreja não tem ajudado ainda, né? E uma das pessoas também da igreja que nós temos um grande carinho, né? E que as crianças têm um grande carinho por ela, que até as chamam de Bisa, né? Então também acabou a nossa grande amiga, a Bisa, acabou virando assim uma pessoa da família, então a proximidade que nós temos com ela. Então todas essas pessoas nos ajudaram e nos têm ajudado nessa caminhada, que é uma caminhada que é bonita, mas também teve suas dificuldades, né? Com a vinda das crianças, o meu trabalho também passou por uma grande transformação. Eu trabalhava numa cidade, trabalhava em Viamão, e lá eu tive que pedir exoneração. Eu saí de uma escola de lá para trabalhar em Porto Alegre. A nossa rotina mudou muito. Nós decidimos por não pedir licença paternidade, porque nós tínhamos direito e nós decidimos que não. Hoje, a gente percebe como fez falta essa licença. Gente, não façam isso, né? Mas a gente encarou e a gente continuou trabalhando e com as crianças, né? Conseguimos organizar toda a nossa vida. Então, as crianças tinham aula de manhã na mesma escola que eu sou orientadora educacional, e de tarde elas iam num projeto social. Então, a gente conseguiu organizar os nossos horários com os horários das crianças. Tudo isso a gente teve que organizar e nós conseguimos tirar de letra, né? No começo foi mais difícil, mas depois a gente conseguiu se organizar para isso. Passamos por momentos de testes, por momentos difíceis, como eu falei, com as crianças, né? Momentos assim que elas faziam, a impressão que a gente tinha é que elas faziam de tudo para que a gente pudesse mostrar que realmente a gente queria elas,
né? A impressão que nós tínhamos é que elas tinham a impressão, assim, de que, de repente, a gente ia abandoná-las em algum momento. E eu acho que isso acontece com todas as famílias que adotam, né? As crianças com medo de serem abandonadas, né? Então, a gente passou por isso também. E a gente, todo momento, afirmando, não, nós não vamos abandonar vocês. Vocês agora fazem parte da nossa família. E vocês são muito importantes para nós. Passaram anos, né? Já passaram 2 anos com as crianças, né? 2 anos e alguns meses. E hoje nós podemos dizer que nós colhemos os frutos dessa adoção, os bons frutos. Hoje nós vivemos uma vida alegre, muito feliz, uma vida de paz. Eu acho que nós já passamos por tantos momentos difíceis, mas hoje nós podemos dizer que estamos em momentos de paz, né? As crianças realmente se sentem acolhidas e se sentem parte da família. Elas nos chamam como Pai Gerry e Pai Vitor, e elas não têm nenhum receio e nenhuma vergonha de falar na escola, de falar na igreja, de qualquer lugar, que elas são filhas de 2 pais. Dias atrás, a nossa filha até estava falando que ela sonhava em ter 2 pais. Então, a gente percebe que para ela e para ele é muito importante esse vínculo. E é muito importante elas terem pais. Em nenhum momento nós fomos discriminados por termos crianças, por termos filhos. Em nenhum momento a igreja nos deixou de lado. Então, isso eu posso dizer que nós somos muito gratos pela Igreja Anglicana, pela acolhida que nós tivemos e que nós temos, porque realmente é um espaço que nós podemos dizer que nós somos um casal, nós podemos dizer que nós somos casados, e nós podemos dizer com toda a tranquilidade que nós temos um filho e uma filha, e que nós somos uma família. Então, somos muito gratos a isso. Somos muito gratos à igreja por isso. E até por esse momento que estamos passando agora. Este momento que podemos falar abertamente sobre a nossa vida, sobre o nosso relacionamento, né? Então, somos pais muito felizes. Nós somos muito gratos a toda a rede de apoio que nós tivemos e que nós temos, porque são pessoas muito importantes nas nossas vidas, que é difícil ficar dizendo o nome de todas, porque a gente corre o risco de esquecer de alguém. Então, nós somos muito gratos e muito gratas às pessoas da nossa família, às pessoas da igreja, às pessoas da escola, às pessoas de projeto social. Na escola, eu posso dizer que eu sou casado com um homem, eu posso dizer que eu tenho uma filha e um filho, e eu sou respeitado por isso. O Andrei pode dizer na igreja para todas as pessoas que ele é casado com um homem e que ele tem uma filha e um filho, e que nós somos uma família. Nós vivemos uma vida aberta, uma vida feliz, uma vida sem medo e sem ficar escondidos dentro de um armário. Nós abrimos as portas desse armário e nós podemos dizer quem somos e que nós somos uma família. Que linda história, meninos. Eu acho que não só a minha, eu acho que todo mundo que está assistindo ficou emocionado com a história de vocês. É belíssima. Fiquei bastante emocionada também. Me vi em várias situações. E muito obrigada por ter compartilhado essa história, os dois. Obrigado. Vou dar sequência, vou selecionar umas perguntas aqui para vocês, né? Que o pessoal mandou umas perguntas. Eu não vou usar todas, porque tem bastante, senão nosso tempo daqui a pouco esgota. Essa aqui é para o reverendo.
A Bianca perguntou para você como foi para o senhor perante Deus. Você falou sobre a família, sobre a igreja, como te acolheu. Mas você teve problemas com sua comunhão com Deus? Como foi nessa época? Ao contrário, com Deus, a quem eu chamo de meu Senhor, eu nunca tive problemas. Sempre reconheci nele o seu carinho, o seu cuidado e o seu amor. A dificuldade era com a estrutura, com as pessoas. Anunciavam muitas vezes que a maneira de eu viver a minha espiritualidade e a minha sexualidade talvez não tivessem sintonia e harmonia. Com Deus, ao contrário. Sempre me senti amado por Ele e envolvido pelos seus braços. Muito bem. Tem outra também que eu achei bastante interessante, da Edna, que eu vou deixar os dois responderem, ou o Vitor, talvez, os dois, eu acho. Como vocês veem os preconceitos que muitas vezes se justificam em nome da vontade de Deus? Bom, Pode começar. Nós vivemos em um país nominalmente cristão. Nós, anglicanos, somos uma igreja minoritária. Eu diria, infelizmente, outras expressões de fé cristã que falam e se tornam porta-vozes desta mensagem, fazem dessa palavra, desse anúncio, dessa pregação, falando em nome de Deus e anunciando que não há lugar no coração de Deus para uma pessoa gay, lésbica, trans, enfim. Então, eu acho que o nosso desafio como anglicanos é exatamente mostrarmos um lugar de esperança, um oásis. E uma expressão que nós usamos muito aqui na Pastoral Anglicanes, em Porto Alegre, que a igreja seja um lugar seguro para as pessoas LGBTI, que a igreja anglicana seja um lugar seguro. Nós temos afirmado e reafirmado esta frase: lugar de segurança. Pode responder também, Vitor. Como a gente tem uma experiência muito acolhedora na igreja, né? A gente entende também que não é sempre assim, né? E para muitas pessoas homossexuais, a igreja acaba afastando deste meio, deste ambiente. Então, para nós somos muito gratos por essa boa recepção, por essa boa acolhida, né? Eu complementaria citando um exemplo assim, de um dos casos pastorais que eu, como pároco, estou acompanhando, exatamente nessa fronteira aí do início da pandemia, uma pessoa que vem da tradição evangélica e que somente agora, com 30 e poucos anos, está fazendo o seu processo de abertura com a sua família. Então, o seu lugar na igreja, digamos, foi fechado. E quando ele chega até nós, a palavra oferecida a essa pessoa, eu não sei se assistiram, tomara que esteja, né, sempre foi essa palavra que, como eu disse na primeira fala, né, a esperança. A esperança, tu estás num lugar seguro, né, e Deus te ama. É bem isso. Tem uma aqui que eu acho que é o finalzinho da sua resposta, eu acho que inicia essa resposta também, que é o que vocês diriam às pessoas que são discriminadas, não só os gays, lésbicas, mas os negros e tantas outras, que se sentem, mas isso especialmente desculpa, a pergunta fugiu aqui, especialmente ao meio LGBT, que se sentem abandonados por Deus. A igreja anglicana não é uma igreja proselitista. A nossa ideia como anglicanos, desde toda a nossa liderança eclesiástica, de todo o nosso ethos anglicano,
nunca foi contabilizar no final do ano, na estatística da igreja, um novo membro, né, no nosso rol. Mas, para aquelas pessoas que muitas vezes vêm de lugares tão feridos, a gente precisa dizer que esse é um oásis, né, no meio do deserto. É um lugar onde a fé pode continuar a ser vivida, experimentada, e a comunhão com Deus não ser rompida, não ser perdida. Perfeito. Até porque eu, por experiência própria, vim de bastante outras igrejas até chegar aqui e sempre eu tinha esse pensamento de ser abandonada por Deus, mas na verdade nem foi por Deus, as igrejas me fizeram acreditar muitas vezes nisso. Tem uma última pergunta aqui que eu vou fazer, que eu achei interessante também. Só complementar a sua fala, acredito que eu também, né, a maioria de nós que até chegarmos à igreja anglicana, tivemos que passar por outros meios, né, até encontrar um verdadeiro direito ao sagrado, né? Então, isso Sim. é muito importante. Ter direito ao sagrado, todos temos, mas às vezes, muitas vezes é velado a forma com que ele é tratado. Com Exatamente. certeza. O nosso reverendo Elias, ele fez uma pergunta bem bacana que eu também sei mais ou menos a resposta, que eu também tenho um filho e a gente sabe como é nas escolas, mas ele quer saber como os filhos resolvem no convívio da escola a informação de que possuem 2 pais. O Vitor pode falar, mas eu quero falar porque eu tenho uma experiência que para mim foi extremamente emocionante. Como as crianças estudam na mesma escola que o Vitor é professor, então é muito normal para todo o corpo de estudantes, porque as crianças vão com o Vitor para a escola, então eles são filhos do professor Vitor, né? E eu busco as crianças à tarde no projeto onde eles fazem o contraturno. E nesse projeto, 80% das crianças, no mínimo, estudam na mesma escola que eles. Quando um pai atrasa, ou uma mãe atrasa, as crianças vão para uma sala, e isso acontece muito porque o horário de trabalho de boa parte dos pais ocasiona isso. Um dia eu atrasei, eu saí de um encontro da igreja e cheguei atrasado. Então, os nossos filhos estavam com os outros que os pais também estavam atrasados. E eles estavam lá dizendo, o pai está vindo me buscar, o pai está vindo me buscar. Quando abre essa porta, eu entrei. E eles gritaram, pai! E algumas crianças disseram, ué, mas o teu pai não é o professor Vitor? E aí o nosso filho disse assim, olhou para eles e disse, mas nós temos 2 pais. E a nossa filha complementou, e eles são casados. Para eles é muito tranquilo isso, né? A gente nunca percebeu assim um estranhamento da parte deles, né? E isso é muito bom, né? A acolhida que eles têm com as diferenças, isso é muito legal. Eles não vêm com preconceito as pessoas. Isso é muito bonito de perceber neles. E na escola, como eles estudam numa das escolas, porque eu trabalho em 2, numa das escolas que eu trabalho, eles estudam, é muito tranquilo isso, sabe? Eles falam, na escola todo mundo sabe que eles são meus filhos, né? Não tinha como não saber. E eles falam que tem 2 pais, e isso é muito tranquilo, e isso nunca foi um problema. E eu acho que se tivessem passado por uma situação difícil, eles teriam nos contado. Eu acho. Mas até hoje eles nunca falaram nada assim de que passaram por algum momento difícil na escola por conta de terem 2 pais. Então, para eles é muito tranquilo. Uma coisa que eu falo assim, agora até é um comentário mais como professor, né? Que hoje em dia as crianças e os adolescentes têm uma visão de mundo muito legal, né? Então encaram essas situações com muita naturalidade, né?
eu falar numa sala de aula que eu sou casado com um homem e que eu tenho filhos, não gera um grande choque isso, né? Eu não sei se é porque eu vivo uma realidade muito diferente ou se é porque realmente as crianças e os adolescentes veem de uma outra forma isso, com uma cabeça mais aberta. Exatamente, as crianças levam mais naturais, né? Os adultos que gostam de polêmica e de problematizar o assunto, em vez de a criança normalmente é mais natural e pacífica, né? E sincera, né? Honesta. Então, vou dar a palavra para os meninos para a gente dar sequência, finalizar. Vamos finalizar. Gostaria de agradecer vocês por dedicar esse espaço, sei da dificuldade com criança, como vocês se disponibilizaram desde o início, bem queridos. Vou passar a palavra para vocês darem o final de vocês, tá bom? Da minha parte, só para finalizar, eu gostaria de lembrar assim, algumas coisas que as pessoas, muitos na igreja anglicana, levantavam como um argumento quando da possível aprovação do casamento igualitário. Muitos argumentavam dizendo a nossa igreja é formada majoritariamente por pessoas idosas, e essas pessoas, diferente dos adolescentes ou jovens, como o Vitor está falando, talvez não sejam tão abertas assim. Eu, atualmente, pastoreio exatamente, como eu disse no início, a igreja-mãe da IAB no Brasil. Uma das igrejas mais históricas, mais tradicionais, com um número de pessoas de muita idade, 80, 90 anos, e que tem um coração e uma mente extremamente abertos. Talvez, ou possivelmente, né, quando se confrontam com o testemunho de seriedade. Eu acho que esse é um grande desafio para todos nós, mostrarmos que o nosso amor, o nosso testemunho, o nosso trabalho, o nosso servir a Jesus é igual como o de qualquer outra pessoa, né? Para que sejamos realmente, né, amados como somos, como Deus nos ama. Então, que nós possamos testemunhar e tentar alargar esta tenda para toda a IAB, principalmente naqueles lugares da nossa geografia onde talvez ainda existam comunidades com dificuldade de compreender esse assunto com amor. É importante eu falar também sobre o meu envolvimento com a igreja, né? Para quem é casado com reverendo ou casado com reverenda, acredito que vai me entender mais, mas a gente acaba se envolvendo muito com a igreja. Assim como o reverendo, assim como o Andrei, um reverendo, se envolve bastante, eu acabo me envolvendo também na igreja, em toda a atividade. E as crianças também acabam se envolvendo. As crianças, elas participam da igreja, dos cultos, muito tranquilamente. Elas participam da escola dominical e isso é muito bom, né? Elas gostam muito de estar na igreja. Elas sempre vão com a gente. Até quarta-feira passada, o nosso filho fez a leitura do Salmo, né? E isso para ele encheu ele de orgulho. Ele ficou muito feliz por ler o Salmo, né? Uma coisa que é importante eu falar também é que eu participo de algumas pastorais. Eu faço parte da Pastoral Anglicanes, que acolhe todas as pessoas, né? Em especial gays, trans, enfim, todo esse universo, e para um espaço seguro para poder discutir sobre esses assuntos e se sentir protegido.
Também faço parte da pastoral Abraço Negro, né? Onde nós tratamos de assuntos voltados para o negro, para a pessoa negra, né? E faço parte do coral também da igreja, gosto muito de cantar, então faço parte do coral também. Então, e tem um grupo de teatro, um grupo anglicano de teatro, né, que eu coordeno junto com uma outra grande amiga. Então, a gente acaba se envolvendo bastante, assim, fazendo parte disso. E as crianças também acabam fazendo parte. Eu acho até que tinha alguma pergunta, se eu não me engano, que era sobre como as crianças encaram isso de participar da igreja. Elas agem naturalmente. Para elas é muito bom isso. É agradável. Eles participam, eles gostam, eles se sentem bem, se sentem acolhidos e respeitados. Um ótimo primeiro damo da igreja. Então, gente, eu quero agradecer a presença de todos que participaram até aqui. Quero convidá-los à próxima live, que será sobre famílias homoafetivas saindo do armário, parte 2. Então, teremos uma continuação aí. Vou passar a palavra agora para a Marine, para ela finalizar e agradecer a todos pela presença. Seu microfone, Má. Pronto. Quando é ao vivo é mais difícil. Agradecer a todos, aos meninos, ao Raul, ao nosso reverendo Elias, ao reverendo Glauber, lá em Curitiba, que deu muito auxílio. A cada um de vocês por estarem aqui vendo a história maravilhosa dos meninos. Que Deus abençoe todos. Convido vocês a estarem curtindo a página da igreja, a página da Pastoral da Diversidade, que também já está disponível. E aguardamos vocês para a próxima live, com todo o amor e carinho do mundo. Muito obrigada a cada um de vocês. Tenham uma boa noite, uma semana abençoada por Deus. Um beijo a todos. Marine, e não esqueça a palavra bíblica: o perfeito amor lança fora todo medo. Exato. Muito obrigado. Muito bem, obrigada a todos. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.